Viagem lucrativa. Eu quero mostrar para vocês hoje como que você pode monetizar a tua viagem. Como é que você pode aí viajar e fazer essa viagem pagar outras viagens ou até mesmo a tua própria viagem, tá? Gente, eu faço isso desde 2022, tá? Eu lembro que eu tinha pedido demissão em setembro e aí eu fui fazer uma viagem de final de ano, foi a primeira viagem internacional que eu fiz assim com mais tempo, e eu fui pro Uruguai, tá? E era uma viagem que eu tinha calculado na minha cabeça que ela ia dar uns 5 mil. E na verdade a viagem deu quase 10 mil. Tudo era muito caro lá. E eu lembro que eu comecei a me apavorar no meio da viagem, né? No sentido de, cara, peraí, vai faltar dinheiro, eu vou ter que começar a parcelar as coisas aqui e comprar no cartão de crédito fora do Brasil. Vocês sabem que é uma furada, né? E foi então que eu consegui encaixar ali algumas formas de renda e no fim eu saí com lucro nessa viagem. Eu vou te falar aqui as principais formas que você pode fazer para você lucrar com uma viagem, seja ela, tá? Qual for, seja de carro, não importa. Viajou, você tem dinheiro para receber, é só você entender como fazer isso, tá bom? Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês podem fazer isso também, tá bom? Só o que eu te peço, como sempre, é curte aí, comenta e já segue, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, se você fez uma viagem, você planejou um roteiro, ou você viveu aquele roteiro. Olha, eu jantei aqui, almocei aqui, fiquei nesse hotel, fui por aqui, fiz isso aqui. Você viveu, você tem um roteiro. Esse teu roteiro vale dinheiro, tá? Então a primeira forma é com a criação de roteiro, que você pode vender em uma consultoria, que você pode vender em um e-book, que você pode vender em uma aula gravada, tá? Tranquilamente você consegue vender de R$ 29,90 a R$ 97. Se você olhar hoje nos principais sites aí de conteúdo, de curso, você vai ver que tem lá roteiro Gramado, roteiro Madrid, roteiro Nova York, roteiro Dubai. Tem lá, sabe por quê? Porque as pessoas entenderam que se elas viajarem com um roteiro, é muito mais econômico do que ela errar. Um restaurante que a pessoa for errado, ela já gasta mais de R$ 100. A gente sabe como é que é isso, né? Poxa, eu fui num restaurante ao invés de ir no outro. Cara, R$ 100. Poxa, eu fiquei num hotel ao invés de ficar no outro. Mais R$ 100. Pô, eu fui no lugar e não fui no outro. Mais R$ 100, tá? Então esse teu roteiro você consegue criar e vender ele pelo menos em três formatos: uma aula gravada, um e-book ou uma consultoria. E quando você soma a sua viagem, ou seja, eu estive lá, mais uma inteligência artificial, meu amigo, isso é matador. De verdade. Você já conseguiria fazer só com uma inteligência artificial, mas a inteligência artificial não é tão atualizada, né? Principalmente a versão gratuita. Quando você soma a sua experiência mais a aula gravada, né? Ou seja, você gravou esse conteúdo a partir do que você olhou lá no chat GPT e você fez com a sua vivência, cara, tranquilamente, tá? Então, ou você vende um e-book aí por uns 29, coloca para vender num site que o próprio Google vai pegar para você, ou você vende como uma aula gravada, olha, uma aula eu vou te explicar o que você tem que fazer lá, ou você vende no formato de consultoria que você senta com a pessoa e entrega o conteúdo para ela. Dá para vender a 97, mas poderia vender a mais também se você quisesse, tá? Então, a primeira forma é com criação de roteiro. A segunda forma é como afiliado. E aqui vai entrar hotel, aqui vai entrar, né, alguns lugares de compras, dependendo da cidade, tá? Tranquilamente você consegue ganhar. Você ganha um linkzinho, tipo Marrone, e aí eu indico isso para as pessoas, elas vão utilizando e eu vou ganhando geralmente 10% ali. Geralmente o teu cliente ganha 5, 10% e você ganha também, tá? Então isso aí é um ganha-ganha, assim, a pessoa não paga mais só porque você está usando seu cupom. Na verdade, ela paga o mesmo ou menos e você ainda ganha um dinheiro em cima disso, tá? Super comum com hotel, super comum com parque, super comum e com lugar turístico que tenha algum passeio que seja famoso, tá? Gramado tem isso, Foz do Iguaçu tem isso, Chile tem isso, todos esses lugares aí tem, tá? Então, criação de roteiro, afiliados e depois nós temos alguns outros caminhos, tá? Que aí é você vender passagem hotel, né? Você trabalha no formato de uma agência. Olha, eu fui para lá, fiquei nesses lugares e esse pacote a gente vende por você por 10 vezes de tanto. A pessoa que não quer procurar, que não quer pensar, ela vai lá e compra. E muitas vezes, né, como você foi lá, o seu pacote fica muito melhor que o que a pessoa está procurando, porque ela não vai procurar certo. Ela vai procurar aquele hotel que é o mais famosinho, que muitas vezes é o mais caro. Ela vai pegar, inclusive, um voo que não é o ideal, ela vai descer no aeroporto errado, vai gastar mais com Uber. Gente, tem muito detalhe, tá assim, ó. E falando de Brasil, tá? Falando de São Paulo, falando de lugares aí, não tô nem falando de fora do Brasil, que aí muda muito, né? Um errinho que você cometer lá é muita grana, sem falar em risco, tá? Então, olha só, você viajou, seja Gramado, seja São Paulo, seja Chile, seja Peru, não importa. Só nessa viagem você já tem aqui, ó, criação de roteiro que você consegue vender em três formatos,
Venda como afiliado, que você consegue pegar o link para dar para as pessoas, né? Inclusive, aí depois a gente vai falar, mas inclusive chip de celular, seguro viagem e outras coisas. E venda de passagem e hotel. Tranquilamente você consegue fazer isso aqui também, tá? E depois aí mais uma forma que é você atuar como uma assessoria, tá? Que é o quê? Que é você auxiliar a pessoa a fazer as compras. É como se fosse uma consultoria, mas é uma assessoria porque você faz junto com ela, tá? Então eu te mostrei aqui quatro formatos que a próxima viagem que você fizer, você simplesmente tem que pensar em registrar. Cara, eu vou registrar, ó. Vou filmar o hotel, vou filmar o aeroporto, vou filmar o lugar que eu comi. Não para você postar na internet, mas sim para você poder lembrar depois como é que era, para você poder descrever. Se você somar isso, tá, com uma inteligência artificial, um chat GPT, um Gemini, qualquer uma dessas, você consegue fazer muito dinheiro. E o que eu tô falando pra vocês é o que eu faço, tá? Se vocês olharem hoje, eu tenho mais de 20 livros publicados na Amazon. Muitos deles são de roteiros. Eu tenho mais de 10 guias publicados na Hotmart. De roteiros também. A pessoa tá procurando por Gramado, ela compra lá. Tá procurando por Argentina, ela compra lá. Tá procurando por Foz do Iguaçu, ela compra lá. Seja o livro ou nessas plataformas de curso, uma aula. Olha, aulão sobre Foz do Iguaçu, um guia para você poder economizar dinheiro lá. E, gente, sempre a pessoa vai economizar mais comprando de você do que sem comprar. Então imagina, a pessoa vai gastar 1.500 na viagem. Se ela comprar o guia de você, vamos botar que seja R$ 100, ela vai gastar 1.600, né? Só que com o que ela vai economizar por ter feito com você, vai sair para ela 1.200. Então ela ainda economiza R$ 200. O que eu tô te mostrando aqui foi o que eu fiz naquela minha viagem. Eu comecei a pensar, cara, como é que eu monetizo isso aqui? O que que eu posso fazer? E aí, enquanto eu estava no Uruguai, eu comecei a filmar e dizer, gente, olha só, isso aqui, ó, é um lugar legal para você jantar. Olha só esse aqui, olha esse posto de gasolina, olha esse hotel. E teve gente que falou, cara, eu quero ir para aí. Quanto é que tu acha que fica? Eu fui lá, olhei e falei, amigo, fica isso aqui. O cara disse, velho, eu quero. Fui lá e vendi pro cara um pacote. E aí eu comecei a fazer isso. Eu fiz um vídeo que viralizou, que eu comecei a mostrar minhas notinhas de mercado, que era tudo muito caro. E aí veio muita gente, e ali eu consegui pagar os R$ 5.000 que eu tinha, né? Que eu não teria o dinheiro que eu tinha que parcelar, tá? Então aqui eu mostrei para vocês quatro formas, mas ainda teria gestão de milhas, né? Ainda teria a consultoria de milhas, que daí é um pouquinho mais nichado, você precisa entender um pouquinho mais, tá? Mas não precisa se preocupar. Se você focar nisso aqui, ó, criação de roteiro em três formatos, que é o mais fácil. Como afiliado, seja de chip de celular, de seguro de viagem, de cartão global, tudo você vai ganhar no mínimo 10%. Venda de passagem em hotel, se você quiser se posicionar como uma agência ou como um agente, isso é sensacional. E por último, a assessoria, que é onde você vai. Como se fosse uma criação de roteiro, só que eu tô assessorando em tudo. A compra da passagem, a escolha do hotel, o voucher de Uber, tudo, tá? É uma assessoria que você vai cobrar tranquilamente de R$ 200 a R$ 300. O que eu tô falando para vocês aqui é exatamente o que nós ensinamos aí no nosso método Viagem Lucrativa, tá? Onde eu te ensino a fazer exatamente isso. É uma nova formação que nós estamos criando, onde você vai ter passo a passo para criar o seu negócio, tá? Passo a passo, já pronto em vídeo para você, tanto a parte técnica quanto a parte de marketing e vendas, e mais 8 mentorias em grupo para a criação do seu plano de negócio, tá? Marketing, atendimento, tudo que você precisa, você vai estar com a gente em 8 mentorias, tá? E além disso, você ainda vai ter uma comunidade com alunos, agentes e agências, tá? Para você poder utilizar. Só ali, na verdade, você já vai conseguir economizar e ganhar junto com o teu cliente, tá? E para quem estiver começando com a gente, ela vai custar 12 de R$ 39,90, tá? Mas ela ainda está em lista de espera porque eu entrego esse método só em mentoria individual. Então, se você quiser entrar no nosso programa chamado Viagem Lucrativa, que está custando 12 de 39, está em lista de espera, aqui abaixo vai ter um formulário que você vai preencher o formulário. Nós vamos te chamar no WhatsApp, você vai responder e você vai ficar na fila de espera, tá? Nos próximos dias a gente vai abrir as vagas e a gente vai te mandar o link, tá bom? Quem estiver nesse formulário e entrar quando for acionado, vai pagar nesse desconto aí de 12 de 39, ao invés de pagar o valor normal, como você já sabe que sempre é, né? 997, tá bom? Se fizer sentido para você, link vai estar aí abaixo, tá? Conta com a gente, um abraço, até mais e fui!